Irmãos, o vídeo de hoje é 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Pai afirma: anátema o Messias. Por outro lado, ninguém pode dizer o Messias senão pelo Espírito do Pai. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Messias é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Pai é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro do mesmo Espírito fé, e a outro do mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito ao Messias, pois em um só Espírito todos nós fomos ensinados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque o intuito do que eu quero falar a respeito de 1 Coríntios, do capítulo 12, a respeito dos dons, é o seguinte. Irmãos, se para fazer parte do corpo ao qual a cabeça é o Messias, o Emanuel, a gente tem que fazer tudo o que ele pediu e o que ele revelou do Pai, para que nós possamos ser membros, todos irmãos, em união com o Messias, o único pastor. Se ele não habita em templos, e se ele não pediu templos de pedra, as pessoas que estão dizendo que tem dons de cura, de profecia lá dentro, estão fazendo em nome de quem? Porque se a vontade do Pai é que a gente reparte e ajude uns aos outros, as pessoas que estão dentro dos templos de pedra, ao qual o Pai não habita, estão curando quem? Em nome de quem? Porque eu li aqui para vocês. Se nós recebemos do mesmo Espírito, que é do Pai, e a vontade do Pai é o oposto do que o homem pratica dentro dos templos de pedra, dos ídolos, né, que eles fazem de pedra, ao qual numa é feito o ídolo, que tem o nome Jesus, e na outra é aceito o nome Jesus, e em outro se abre os trabalhos em nome de Jesus, porque é uma Babilônia, é uma confusão, onde a gente vê o judaísmo, a Igreja Católica, o protestantismo, a gente vê a Umbanda, o budismo, o espiritismo, todos uns contra os outros. Então, assim, irmãos, não adianta dizer para mim que, porque existem esses dons e que pessoas curam dentro das igrejas. Mas curam em nome de quem, irmãos? Porque eu já falei, os anjos caídos, eles curavam. Eles fizeram mulheres engravidar e já não podiam ter filhos. Aquele anjo do poço de Betseba, não é o poço, é um lugar que eles entravam, uma piscininha ali. Aquele anjo não era um anjo do Pai, porque o Messias ele veio e ele curou milhares de pessoas e ele não fazia acepção e nem diferença. Então tá na hora da gente entender, irmãos, que para receber os dons que estão escritos ali, que eu li para vocês, tem que fazer parte do corpo e fazer a vontade do Pai.
Se o Pai não é servido por mãos de homens e o Pai não requer, irmãos, e aquilo também aconteceu para que eles pudessem levar o Evangelho e mostrar para aquelas pessoas os prodígios do nosso Pai. Porque as obras do Pai são totalmente opostas do que a gente vê os anjos caídos quando agiram lá no princípio. Porque eles fizeram o quê? Derramamento de fogo e pragas. E o nosso Pai, tudo que ele fez através do Filho dele foi o oposto. Ele curou, ele ressuscitou, ele é vida, ele é luz, ele é amor. Então é totalmente diferente. E quando a gente lê o que o Filho dele pediu, para que façamos a vontade do Pai dele e atingimos o reino e a salvação, é totalmente o oposto do que o sistema faz, irmãos. Então tá na hora de abrir e ler e de entender que o que vocês estão fazendo é totalmente o oposto. E que quem está curando e quem está fazendo profecias está fazendo em nome do diabo, em nome dos anjos caídos, dos demônios, e não em nome do nosso Pai. Estão agindo igual aos falsos profetas. Porque os profetas verdadeiros foram mortos, foram perseguidos. E a gente não vê isso acontecendo nas religiões, porque é uma Babilônia, é uma confusão, mas todos agem juntos. Pelo mesmo proveito, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelas coisas do mundo. Ao passo que ajudam as pessoas para serem vistos pelos homens, para que leve mais pessoas para os apriscos, para que mais pessoas deem dinheiro para eles se enriquecerem cada vez mais e terem mais desse mundo, mas não para anunciar o reino e a salvação para as pessoas. Por isso que Paulo falou várias vezes que eles trabalhavam para levar o evangelho, a verdade para as pessoas. Não eram pesados e eles faziam isso para as pessoas verem a diferença. Não que eles não pudessem pedir ajuda e receber a ajuda das pessoas, mas eles faziam isso para as pessoas verem a diferença do proceder daqueles que levam a verdade para aqueles que estão aí tirando proveito das pessoas pelo amor às coisas do mundo, à riqueza. E está na hora das pessoas fazerem a diferença e entenderem, porque o Messias ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele foi morto por aqueles que queriam tirar proveito das pessoas. E esses mesmos perseguiram os apóstolos. E nada mudou, irmãos. Nós estamos às portas de que aconteça o que tem que acontecer, que está escrito em Apocalipse, que eu já falei que as pessoas têm que ler para entender o que a gente está falando. Tem que se abrir o Apocalipse, pois está escrito, bendito aquele que lê. Leiam para entender o que nós estamos falando. Porque os anjos estão aí, estão atuando desde o princípio, que são esses espíritos que as pessoas recebem na Umbanda, que as pessoas nas igrejas é o mesmo espírito, no espiritismo é o mesmo espírito, são os anjos caídos atuando e trabalhando, porque nós não vimos o Messias fazendo isso. Então esse espírito de confusão que as pessoas veem na religião, girando, pulando, gritando, é o mesmo que tem na Umbanda, é o mesmo que tem no espiritismo. São os anjos caídos atuando, irmãos. Está na hora de entender. Porque esse proceder a gente não vê no Messias e nos apóstolos. Acordem. O Messias não pediu templos, não pediu dízimos. Ele curou. De graça ele recebeu, de graça ele passou, ele fez a vontade do Pai, irmãos. Não é cobrado. Não precisa pagar, não precisa sustentar um lugar, porque nós somos a morada do Pai, a habitação dele. E eu tô vindo aqui abrir a minha boca e falar, fazendo a vontade dele, para que vocês possam encontrar a porta estreita, que é o Filho dele, o Messias, porque largue a porta que vai à perdição, que são os templos, os apriscos. Leiam João 10, leiam Mateus 23, leiam Apocalipse 12, há um lugar preparado, irmãos. Mas tem que limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, do Messias, que foi derramado no madeiro, na estaca, para que a gente alcançasse a liberdade, para que a gente atingisse a luz e voltasse à vida, irmãos. Está na hora de abrir os olhos e de ver a realidade desse mundo que a gente vive, porque a gente sofre, a gente luta todos os dias pelo pão de cada dia. Aqui,
o que vocês estão vendo, esse sistema criado dos anjos caídos, de escravidão, como também era no tempo no Egito, irmãos. Percebam, não há diferença. E tudo que está acontecendo está às portas, irmãos. Acordem. Cada vez está pior. Eles seduzem vocês com as novelas, com os contos de fadas que tem na televisão, nas roupas, na aparência, mas não levam vocês ao amor. É tudo para vocês ficarem iludidos e buscando as coisas do mundo, para vocês não olharem para o lado, para os necessitados, para o templo verdadeiro do Pai, que somos nós, as pessoas. Porque a gente anda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou andando na rua. De um lado eu vejo um mendigo, do outro eu vejo uma igreja. Qual é o verdadeiro templo, irmãos? É o templo de pedra ou é aquela pessoa que está ali necessitada, deitada no chão? Que eu passo, irmãos, e aquela pessoa está deitada ali, pegando sol, pegando chuva, e aquele templo de pedra fechado, porque tem horário para abrir. Mas não era para estar fazendo a vontade do Pai? Não era para estar abrigando os necessitados e alimentando, repartindo? Então por que as pessoas não estão entendendo ainda que a vontade do Pai é uma, que está escrita, que basta ler, e que a vontade dos homens está sendo feita aí desde os tempos que gritaram Barrabás? Acordem, leiam, parem de ser induzidos pelos cães gulosos, os mercenários, que está em Isaías 56, a partir do versículo 9. Leiam a parábola, leiam João 10. Leiam a parábola dos maus lavradores, que está em Mateus, que está em Lucas, que está em Marcos. Leiam os apóstolos. Parem de ser induzidos. Leiam Isaías 14, 7, 14. Leiam Mateus 1, 23, o nome verdadeiro que o Messias teve quando andou nessa terra. Mas quando vocês lerem Apocalipse, vocês vão ver, ele recebeu um novo nome. Acordem, irmãos. Está na hora de fazer a diferença. Está na hora de ir em busca do amor. De parar de julgar, de parar de olhar para os outros e se achar maior. Aqui nós todos somos iguais. Se a gente morrer, todos vamos para o mesmo lugar, para a sepultura. Esse é o inferno, irmãos, a sepultura. Mas haverá julgamento. São duas mortes, irmãos. A uma vez o homem cabe morrer, mas haverá o julgamento. Ali, irmãos, ou é para a ressurreição, é da vida eterna, ou é para a condenação. Então, irmãos, leiam, busquem conhecer a verdade. Porque como eu vou dizer que eu tenho dons, como eu vou dizer que eu profetizo, se eu não estou seguindo o cabeça do corpo, o Messias, que o pai dele não pediu templos de pedra, que o pai dele não é servido por mãos de homens, porque nós somos a habitação, a morada dele. Tá bom, irmãos? Um forte abraço, reflitam. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a pensar, a refletir, a voltarem e lerem, abrirem e lerem como está escrito, usando os mandamentos do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo, que são os 10 mandamentos abreviados a 2. Porque quem ama não mata, não rouba e não destrói. Façam a diferença, usem os mandamentos como uma peneira para ler a Bíblia, o livro Bíblia, irmãos, que é comprado numa livraria, que não caiu do reino. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. E o intuito aqui é tudo por amor, irmãos. Para que vocês encontrem a porta estreita, para que vocês abram os olhos de vocês e que vocês despertem do sono, porque nós estamos vivendo aqui no mundo, lutando contra as potestades, contra os anjos caídos, ao qual muitos estão servindo a eles. Então, irmãos, é como está escrito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque as pessoas estão em busca do mundo e não do reino da vida em abundância, a vida eterna. Por isso que estão matando umas às outras. Por isso que não reconhecem o amor, não sabem fazer diferença.
Tá bom, irmãos? Um forte abraço a todos. Paz.